bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que os irmãos tenham tido uma semana abençoada na presença do nosso Deus. E como é bom, né, irmãos? Estarmos conectados, estarmos juntos, mesmo que à distância, mesmo que cada um das suas casas, mas nós estamos juntos, unidos como um só corpo. E nesse momento eu quero pedir que você feche os seus olhos, porque nós vamos orar ao nosso Deus, nós vamos nos elevar em um só espírito à presença do nosso Senhor. Oremos. Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, Pai. Te agradeço pelo seu cuidado, pelo seu imenso amor por nós, Senhor. Eu entrego, Senhor Deus, esse dia nas tuas mãos, Pai. Peço a Ti que o Senhor abençoe esta EBD, Pai, que o Senhor possa abrir os nossos corações, Senhor Deus, para que a gente possa aprender tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, ó Deus. Continua conosco, essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nesse momento nós teremos nosso momento de louvor e na sequência teremos a nossa EBD. E é nesse amor, nessa bondade, nessa misericórdia, a misericórdia do nosso Senhor, que nós podemos então descansar o nosso coração. É nisso que nós podemos então deixar as dores, a tristeza de lado e ter o nosso coração inundado por uma paz. Quando nós olhamos para o Senhor e vemos a sua misericórdia, a sua bondade e vemos o quão doce é o nome dele, nosso coração então pode assim descansar e confiar nesse Deus. Amém? De pronunciar
Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer. Hoje paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer. Hoje paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer. Hoje paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. Glórias ao nosso Deus. Edificarei a minha igreja. Lição 6. A membresia da igreja. Olá, irmãos. Bom dia para vocês. Desejo aqui um bom domingo. Estamos de volta para fazer mais um estudo. Quero te dizer que o estudo hoje está muito bom, mas eu preciso dizer também que nós vamos fazer uma pequena revisão. Na semana passada, nós tivemos um convidado, como vocês viram. Foi um momento muito especial, foi muito bom. Outras pessoas se manifestaram e a gente aprendeu muito, porque eles falam com propriedade, falam sentados numa cadeira de quem estava ali servindo e quem estava sendo abençoado também com isso daí. Então quero te convidar para a gente estudar juntos hoje e principalmente que esse estudo de hoje seja edificante. Então, sem mais delongas, bora para o estudo. Bom, o alvo da lição de hoje, então, é refletir sobre o que é mutualidade e para que servem os dons espirituais. Nós basicamente cumprimos o nosso alvo na semana passada porque conseguimos ver como é que os dons espirituais atuam e como eles dependem da mutualidade. Como é que essa mutualidade, que essa comunhão, a hospitalidade uns aos outros faz diferença para que os dons espirituais possam ser efetivos e ser reais na vida da nossa comunidade. Mas todas as vezes que vemos na Bíblia a expressão uns aos outros, ela está relacionada a um tipo diferente de mandamento, que nós conhecemos como mandamentos recíprocos. Por que recíproco? Porque eu faço para você e você faz para mim. A setinha fica nas duas direções. Isso é viver mutualidade.
Agora então podemos dar o próximo passo, que é viver a mutualidade de verdade. Veja que nesse caso aí, a setinha dentro do grupo, ela está em duas direções. É aquilo que sai de mim para você e sai de você para mim. Quando nós fazemos essa troca, aí sim vivemos mutualidade, aí sim vivemos comunidade de verdade. Se eu tenho a liberdade de te corrigir e você também pode me corrigir, me orientando, me aconselhando, e é uma via de mão dupla, aí sim um grupo comum passa a viver mutualidade, passa a viver comunidade. Voltando a dizer que não é possível que os dons sejam produtivos se a mutualidade não existir. Então é imprescindível que esses dois pontos se encontrem, que haja comunhão para que os dons possam ser efetivos. Seguindo aqui, nós veremos que a mutualidade ela vai continuar fazendo parte disso, mas veja, os dons espirituais são para servir. Se os dons espirituais são para servir e o serviço é feito para outra pessoa, é impossível viver os dons espirituais se nós não vivermos a mutualidade. Veja, a edificação acontece também através dos dons. Eu digo que ela acontece também através dos dons porque eu acredito que você pode ajudar outras pessoas, ajudar o crescimento das outras pessoas através do seu talento também. Por isso que é possível afirmar que numa igreja de baixa comunhão, os dons espirituais são improdutivos. Veja, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Bom, então aqui a gente fecha essa parte que fala sobre mutualidade e dons espirituais, sempre lembrando que eles precisarão andar de mãos dadas. Não é possível viver dons espirituais de forma efetiva sem viver a mutualidade. Então, no propósito da membresia, quando vivemos mutualidade, é abrir as portas para vivermos também a edificação vinda pelos dons espirituais. Portanto, aqui fechamos a revisão do que a gente viu na semana passada. E aí ficou esse recadinho aqui, dizendo que a gente iria continuar depois, né? Nesse caso, o ponto 1, o propósito da membresia, nós conseguimos fechar, falando de mutualidade e dons espirituais. E essa segunda parte aí, parte 2, principais características da igreja. Colocamos na semana passada esse recado, continua no próximo domingo. O próximo domingo chegou e o próximo domingo é hoje, então vamos seguir. No tópico 2, nós veremos as principais características da igreja. Nesse caso, a membresia da igreja tem características bem específicas que eu quero ver aqui junto com vocês. Nós veremos então o item 2 separado em 3 temas, em 3 subtópicos aqui. Os membros valorizam relacionamentos, os membros contribuem para o desenvolvimento e os membros ajudam uns aos outros. Veremos então juntos aqui, tópico por tópico, para que a gente consiga ter uma visão mais aprofundada de cada um deles. O primeiro tópico seria: os membros valorizam relacionamentos. Para cada um desse tópico, gente, tem vários versículos relacionados, nós não poderemos ver todos os versículos aqui, mas eu fiz uma seleção aqui de alguns desses versículos e nós vamos utilizá-los para aprofundar o estudo em cada tópico desse daí, tá? A partir do valoriza os relacionamentos, tá bom? E valorizar relacionamentos, nesse caso, é que as pessoas suportam umas às outras, perdoam, sujeitam-se, confessam pecados. No momento que falamos de valorizar relacionamentos, vamos utilizar aqui uma passagem que vai falar sobre suporte, vai falar sobre perdão. Mas é importante falarmos também sobre sujeitam-se, a sujeição, viver em sujeição. Muitas vezes algumas pessoas rejeitam orientações dos líderes simplesmente para defender o seu próprio ego. Viver em sujeição é sim entender a proposta de um líder, entender a proposta de um irmão e apoiá-lo, suportá-lo nessa direção. E também fazer uma autocrítica se você está defendendo realmente algo que te agride, que te ofende, ou se você está defendendo simplesmente o seu ego. Se você está sendo contra algo que é pecaminoso, ou se você está combatendo algo que vai contra a sua vontade, contra os seus desejos. É bom que a gente faça esse tipo de análise para realmente viver sujeição de forma recíproca
mas para também suportar as pessoas que convivem com a gente e que trabalham com a gente. Mas trazendo uma referência, queria que a gente olhasse juntos esse versículo aqui. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Colossenses 3,13. Abrindo um parênteses aqui sobre essa carta aos Colossenses, eu quero te falar de uma pessoa que trabalhava nessa igreja, que era um líder, que era chamado Filemão. Paulo escreveu essa carta para os irmãos lá da igreja dos Colossenses, mas eu quero te contar como é que era o cenário que estava sendo vivido por lá. Como eu disse, Filemão era um dos membros dessa igreja de Colosso, ele era um dos líderes, inclusive, mas ele viveu uma situação bem emblemática e que desafiou, inclusive, a sua fé. No período que Paulo escreve essa carta, ele escreve uma outra carta diretamente para Filemão, que era um membro dessa igreja. O que Paulo pede a ele? Para perdoar um servo, para perdoar um empregado. O que acontece? Filemão tinha um escravo, tinha um servo, um empregado chamado Onésimo. Nas suas caminhadas, na sua caminhada missionária, Paulo conhece uma pessoa que se converte e começa a trabalhar com ele, um homem chamado Onésimo. E esse Onésimo, por tanta intimidade, por estar vivendo com Paulo em um determinado período, ele conta que ele tinha um senhor, que ele tinha um patrão, e que ele tinha, a gente consegue entender pela carta de Paulo a Filemão, esse Onésimo roubou o seu senhor, roubou o seu patrão e depois fugiu. Depois de todo esse convívio, Paulo percebia que Onésimo precisava dar um passo e que aquele passo seria muito desafiador, mas ao mesmo tempo seria para que ele tivesse e pudesse viver o cristianismo em outro patamar, que ele pudesse viver de uma forma que era além. Na verdade, aquele histórico atrapalhava o crescimento dele. E Paulo faz uma proposta que era Onésimo voltar para a casa do seu senhor. Onésimo deveria voltar para Colossos e ele seria então confrontado pelo Filemão, que era o patrão dele. Existia uma atmosfera de muito desafio para os dois lados, e é sob esse aspecto que eu queria te convidar a ler novamente esse versículo. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Colossenses 3,13. Um empregado que volta para o seu patrão e esse patrão precisaria perdoá-lo. Paulo escreve uma carta direta a Filemão dizendo que aquilo era o que ele deveria fazer, que ele deveria tratar Onésimo não só como um empregado que volta e deveria perdoar, mas também como membro, como irmão, como participante desse corpo de Cristo que era a igreja. Paulo manda uma pessoa junto com Onésimo, que deveria acompanhar esses passos. Paulo faz um pedido a Filemão, que era ao mesmo tempo constrangedor, mas era totalmente necessário, dizendo que o próprio Filemão devia a vida a ele, por Paulo ter apresentado Jesus a Filemão. E dessa forma, que ele fizesse isso como cristão, que ele fizesse o perdão como cristão, mas também como amigo de Paulo, como alguém que recebeu o Evangelho de Cristo de Paulo. Então eu quero te convidar a pensar nessa atmosfera e ler o versículo novamente comigo. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Imagine então Filemão recebendo esse irmão que tinha traído ele, e esse é um versículo que está na carta que Paulo mandou, não para Filemão, mas para a igreja inteira, onde Filemão era líder, e agora ele estava sendo desafiado a perdoar uma pessoa e iria, de certa forma, fazer esse perdão publicamente. Desse jeito, temos aqui uma prova grande para o Filemão de perdão e perdão público. Por isso essa história deve reverberar para nós e ser um ponto de ensinamento de como nós podemos viver, como falamos no início, mutualidade e dons e os mandamentos recíprocos como membros, porque essa, e como vimos agora, estamos vendo, é uma característica da Igreja de Jesus. Vejam que confessar os pecados faz parte dessa história também,
Porque é através dessa intimidade, através da confissão que Onésimo faz, que Paulo ajuda a Onésimo se reencontrar com Filemão e reatar esse relacionamento que tinha sido rompido. E também que eles dois e toda a igreja de Colosso, todas as pessoas envolvidas em tudo isso, pudessem realmente viver a mutualidade, viver essa característica da igreja em outro patamar, num patamar mais elevado. Portanto, precisamos entender que a intimidade é totalmente necessária para que as pessoas realmente confiem em nós e possam confessar pecados, pela questão da confiança. E nesse caminho da confissão de pecados mútuo, não podemos deixar de fora aqui o texto de Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas ou os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. É impossível viver confissão de pecados sem intimidade. Por isso nós estudamos no início sobre a mutualidade, sobre a intimidade. A característica da igreja de confessar os pecados, de fazer isso como um mandamento recíproco, assim como acabamos de ler agora em Tiago, é o que vai facilitar com que várias outras coisas possam acontecer. Nesse caso, a intimidade é imprescindível. A confiança é imprescindível, porque eu só confessaria pecado para uma pessoa na qual eu confiasse. Segundo subtópico, os membros contribuem para o desenvolvimento, aconselham, ensinam, compartilham cânticos espirituais. Na contribuição para esse desenvolvimento, convido vocês a lerem esse versículo comigo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Aqui vale lembrar que nós estamos falando de Colossenses e todo aquele cenário envolvendo Onésimo e Filemão. Ensinar e aconselhar uns aos outros é totalmente necessário para que o desenvolvimento dessas pessoas, como pessoas mesmo e como cristãos, possa acontecer. Quero chamar a atenção também para compartilhar cânticos espirituais, porque isso daqui também é uma característica que a gente vive e pode viver no nosso dia a dia quando você compartilha, por exemplo, um cântico ou um hino que te toca. Você pode mandar isso para um outro irmão falando: irmão, veja esse cântico, a relação com o versículo X, eu lembrei de você. E faça isso de forma bem pessoal, não mande para um grupo no WhatsApp, porque no grupo é para todo mundo e no final não é para ninguém. Faça isso com uma pessoa. Faça essa ponte, esse relacionamento pessoal. Cite o nome da pessoa para quem você está mandando a mensagem e realmente ore por ela e compartilhe um cântico que tocou o seu coração. E isso certamente contribui para o desenvolvimento desse irmão para quem você mandou o cântico e contribui também para o seu próprio desenvolvimento. No subtópico 3, os membros ajudam uns aos outros. E aqui, servem uns aos outros, ajudam com fardos pesados, se a pessoa está carregando algo, e tem também a questão da hospedagem. Aprofundando, ajudar uns aos outros, quero trazer esse versículo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6, 2. Várias pessoas enfrentam momentos bem difíceis e eles estão levando cargas que muitas vezes eles não podem suportar sozinhos. Por isso é importante que nós exerçamos como membros e como característica de um membro do corpo de Cristo, levar a carga dos outros. Se você sabe que um irmão está enfrentando uma dificuldade específica, que essa carga é pesada para você e para ele, pergunte a ele se ele te permite dividir isso com outra pessoa e procure outras pessoas da sua própria comunidade, da nossa igreja, para ajudar esse irmão que enfrenta um determinado período ruim e uma determinada dificuldade. É característica nossa ajudar os irmãos a carregarem os seus fardos, principalmente aqueles que estão mais pesados do que ele pode suportar. Eu não poderia deixar de fora também a questão da hospedagem, de ser hospitaleiro, como conversamos bastante aqui com o Rubão. Não necessariamente você precisa hospedar uma pessoa para dormir na sua casa, mas receber a pessoa na sua casa. E ser mutuamente hospitaleiro é pagar também a visita com uma outra visita.
E muitas vezes essa hospedagem, né, você receber uma pessoa para um café na sua casa, uma conversa, é uma questão de ajuda mesmo. Em alguns momentos, essa pessoa só precisa de um ouvido. O irmãozinho só precisa ser escutado, contar um pouco do que ele está enfrentando. E muitas vezes ele só quer descobrir, só quer um apoio para ele seguir em frente. Ele nem precisa de uma ajuda específica, mas só de alguém para ouvi-lo. Aqui, portanto, estamos chegando no último slide. Quero trazer de novo aqui para a gente fazer a revisão de como é que esse bonequinho se relaciona. Como indivíduo, eu me relaciono com Deus, me relaciono comigo mesmo e me relaciono com a minha comunidade, vivendo em mutualidade e troca de dons, crescimento recíproco, visita recíproca, ajuda recíproca, ensinamento recíproco e assim vai. Crescemos juntos na mutualidade. E dessa forma, tendo um bom relacionamento com Deus, tendo um bom relacionamento com a minha comunidade, eu consigo alcançar outras pessoas, impactar outras pessoas. Portanto, isso tem tudo a ver com como eu me relaciono. Nessa linha, nesse ciclo do meu relacionamento, eu posso viver a mutualidade e o próximo passo, então, dessa mutualidade seriam os mandamentos recíprocos. Impossível viver a mutualidade sem que isso seja uma seta com dois sentidos, né? Uma via de duas mãos. E dessa forma, então, eu consigo exercer, fazer uso dos dons espirituais. Fazendo uso dos dons espirituais, eu posso abençoar os meus irmãos e viver os dons espirituais de uma forma completa através da comunidade. E desse jeito, eu vou fazer a mesma coisa alcançando novos cristãos. E esses novos cristãos, o que eu faço? Eu chamo de novo para o relacionamento, ajudo a que eles vivam a mutualidade, ensino mandamentos recíprocos para que ele possa participar disso, inclusive aplico com ele os próprios mandamentos recíprocos, como a gente falou bastante aqui de hospitalidade, vale a pena falar sobre isso, né? De aplicar nesses irmãos novos a minha hospitalidade, assim como nós, quando chegamos na igreja, fomos recebidos, precisamos fazer isso com outras pessoas, outros novos cristãos, fazer uso dos meus dons espirituais e ajudar a esse novo membro do corpo a descobrir a sua parcela, né, a sua tarefa, o seu dom espiritual, e ele também vai conseguir fazer isso depois com outros novos cristãos. E dessa forma o ciclo nunca termina e a gente vai conseguir viver a mutualidade e os propósitos e as características da igreja, da membresia da igreja de uma forma completa, como Deus quer. Então, gente, aqui chegamos ao final do nosso estudo. Espero que tenha sido tão proveitoso para você quanto para mim, que a gente consiga seguir passo a passo as orientações de Jesus para que nós sejamos a igreja que Ele quer, que nós edifiquemos aqui no Baeta a igreja da forma que Ele quer. Temos nosso próximo encontro daqui a pouco, às 18 horas, nosso culto ao vivo, com você participando da sua casa. Fique na paz, Deus te abençoe, bom domingo.